Então vamos lá. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa mentoria. Hoje vamos começar a falar do CSS, né? Falar do CSS. Então, por isso essa capa, né, com essa mulher se embelezando, que hoje a gente vai começar a ver, né, como a gente pode deixar a nossa página bonita. Porque até então o HTML, né, ele, como o HTML só faz a estrutura do site, fica bem feio, né? E também aí entra a questão do protótipo que vocês fizeram. Vocês imaginem criar um site, né, vocês que estão iniciando, sem ter uma ideia do que esse site, de como esse site vai ficar, né? Então, por isso que a gente pensou, para quem está iniciando, fica difícil, né? Depois que a gente já tem mais experiência, a gente consegue já ir fazendo as duas coisas todas juntas, né? O HTML, o CSS e, de repente, já o JavaScript. Mas quando a gente está iniciando, que a gente não sabe usar os outros recursos, fica difícil tu imaginar como teu site ficaria, né? Quer dizer, a gente se imagina na mente, né? Ou no papel, de repente rascunha, mas ver o site meio que pronto, fica difícil. Então, com o protótipo, a gente consegue se organizar e se basear melhor. Não sei se vocês estão tendo essa ideia, porque quando a gente coloca lá só HTML, por exemplo, fica bem feio, né? Ficam só as coisas jogadas lá sem posicionamento, né? Sem cores, sem nada. Então, por isso a gente pensou no protótipo, né? Vocês tiveram aquela ideia inicial, né? O protótipo é como vocês querem que o site fique no final dessa trilha, né? Agora vocês vão desenvolver ele em linha de código. Então, vocês já têm uma noção, assim, né, de cores, de disposição de elementos ali, de imagens, né, de coisas, de como vai ficar o site de vocês para vocês se orientarem, né? Então, essa é a ideia também daquele protótipo. Então, hoje a gente vai falar do CSS, né? Vamos começar os estudos do CSS. Se vocês lembram das bonequinhas lá do nosso início, o HTML era o esqueletinho, né? Era a estrutura. Agora a gente vai ver o CSS, que é a beleza da página, né? São as cores, né? Os posicionamentos, layouts, né? Como a gente vai deixar organizado o texto, as imagens, enfim. É a organização do site. A organização não, o embelezamento do site. E também não deixa de ser de organizar, né? Porque o HTML a gente deixa tudo meio jogado lá e agora com o CSS a gente vai colocar as coisas todas nos lugares lá, colocar plano de fundo, né? Enfim. Então, o CSS é chamado de linguagem Cascading Style Sheet, que é uma linguagem de estilo, né? Uma linguagem para estilização. Não é uma linguagem de programação, né? É importante vocês sempre terem em mente que a linguagem que a gente vai ver aqui é o JavaScript depois, o HTML é marcação, e agora o CS é estilização. E é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. Então, a gente aplica o CSS naquele HTML que a gente já tem, que a gente já colocou na página, né? Que vocês já colocaram na página. Com o CSS, né, é possível criar animações, criar efeitos, colocar cores, modificar tipos de letras, posicionar elementos, entre várias outras coisas que a gente consegue fazer. Com ele, alteramos a aparência do nosso site. Então, tudo que se refere à aparência, né, ao visual, é culpa do CSS, vamos dizer assim. É o CSS que é o responsável, né? Ele que faz isso. Para a gente aplicar o CSS no HTML, a gente vai criar regras, né? Essas regras são compostas por seletores, que são as tags que eu quero estilizar. Então, se vocês olharem lá para o código HTML, ele vai ser cheio de tags, né? Então, eu vou especificar no CSS quem eu quero mudar e de que forma, né? Eu quero deixar aquela tag, aquela parte do site. Na semana que vem a gente já vai ver seletores, né? Os outros seletores, que é uma forma melhor de organizar a página, né? Mas a princípio hoje
o seletor vão ser as tags, então eu vou dizer qual tag eu quero pegar, e cada seletor eu vou aplicar uma propriedade e um valor, né, que é a declaração da estilização no CSS. Então, por exemplo, todos os meus H1s, dessa forma que está aqui, né? Depois a gente vai ver que tem formas de especificar mais. Por exemplo, se eu tenho 3 H1s no meu HTML, eu quero um de cada cor. Como é que eu digo isso lá no HTML, né? Que eu quero um de cada cor, né? A gente vai vendo isso aos poucos. A princípio, agora vamos pensar nos H1s lá. Eu quero que o meu... Quando eu falo H1 aqui, né? Vai ser aplicado em todos que eu tiver na página, dessa forma aqui. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero selecionar o H1, e aí a propriedade de valor. Quero colocar uma cor, né, um color. Esse aqui é um hexadecimal. Eu nem me lembro, para dizer a verdade, o que quer dizer o 333. Mas quando a gente coloca lá no Visual Studio, ele já mostra para a gente a cor. Depois eu vou mostrar um código para vocês. E fica bem fácil de trocar essa cor, então a gente não precisa decorar esses hashtag 333 aqui. Eu sei que o hashtag FFF é o branco, porque é o mais fácil de decorar, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não precisa decorar todos esses aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que o Visual Studio ajuda a gente bastante nesse aspecto, né? De lembrar das cores. Aí que eu tenho também, então, eu vou aplicar essa cor no H1. Acho que é verde, mas não vou chutar aqui. Vou colocar um font size, ó, tamanho da fonte, font size. As propriedades, elas, pelo nome delas, a gente vai lembrar mais ou menos o que elas fazem, né? Então, font size, claro que são todas em inglês, né? E aí entra a questão do inglês, né? A gente saber um pouquinho de inglês. Mas também a gente tem o Google Tradutor, né? Se a gente não lembrar de tudo, a gente pode ir lá traduzir, assim a gente vai, né, acostumando e daqui a pouco tá lembrando das coisas em português. Então, font size é o tamanho da fonte. Aqui eu estou dizendo que a fonte tem 12 pixels. Esse px aqui é uma medida, né? Uma unidade de medida. A gente tem outras, que vai ver no finalzinho ali, mas a princípio o pixel é o que a gente vai mais usar agora no início. Quando a gente começar a falar em responsividade lá na trilha 2, aí a gente vai falar mais das outras medidas, né? Que são medidas relativas, né? A gente tem o em, tem o porcento, né? Que se adaptam. Só que daí elas se referem a outras tags, e aí é um pouquinho mais avançado, né? A princípio a gente vai trabalhar mais com PX. Mas claro, né? Se vocês quiserem, vocês devem, né, estudar. Aí eu vejo lá na trilha que já tem meninas falando de outras coisas, né? Já tem gente lá quebrando a cabeça com o GitHub. O GitHub aqui na trilha, lá no programa, a gente vê só na trilha 2, né? A gente estuda o GitHub na trilha 2. Então, mas tudo bem, né? Vocês já estão usando, então tem gente que já quer saber como funciona e tá tudo certo. Só não criem ansiedade, né? Quem está no início, não entendeu o que as meninas estão falando lá, não fiquem ansiosas, né? A gente vai estudar também o GitHub. Depois aqui a gente tem o Text Align, é uma propriedade usada para texto, né? Para a gente centralizar, alinhar à esquerda, direita ou justificar. Depois vocês vão ver que cada propriedade, né, ela tem outros valores, né? Não só os que aparecem aqui. A gente pode colocar outros valores, assim como a cor, a gente pode colocar qualquer cor, o tamanho da fonte, qualquer tamanho, né? E o alinhamento do texto também a gente tem outros tamanhos, né? Não só esses aqui que estão descritos aqui. Então, né, para cada tag, né, a gente vai criar uma regra, mais ou menos dessa forma. Claro que daí, conforme vai avançando, vocês vão ver que isso aqui vai mudando um pouco, né? Mas, a princípio, assim a gente começa a utilizar. Existem 3 maneiras que a gente pode usar o CSS, né? Que a gente pode implementar o CSS. Então, a gente tem a forma inline, que é colocar o CSS direto na tag, no seletor, né? Na tag lá do HTML, lá na página do HTML.
Só que essa forma, ela não é recomendada, porque imagina, às vezes para uma tag só, para um seletor, a gente vai ter vários estilos, né, para colocar. Como, por exemplo, aqui o H1 está com a cor azul, o estilo da fonte, né, a fonte style itálico, mas poderia ter outras coisas aqui, o text align e, né, várias outras propriedades que eu poderia colocar aqui. Então, chega num ponto, colocando dessa forma, que vai ficar muito confuso até na hora da manutenção, né? Depois a gente cria e a gente, em algum momento, pode querer mudar, né, as coisas. Ah, não gostei dessa cor, quero diminuir o tamanho. A manutenção, enfim, em geral do site. Escrevendo o CSS dessa forma, fica muito confuso, né? Vai ficar muito poluído. Imagina aí depois que a gente começar a ver JavaScript, colocar HTML, CSS, JavaScript tudo junto, né? Fica muito confuso. Mas essa forma existe. Para quê? Mas porque tu está mostrando então, né, Rafa? De repente tu tem alguma tag, algum seletor que é uma coisinha só, que não vai fazer diferença tu botar aqui no HTML ou lá no CSS, lá no arquivo, né? A gente vai ver que tem outras formas. Então, se forem coisas pequenas, mas bem pequenas mesmo, né? Assim, pontuais, a gente pode escrever dessa forma. Mas para o CSS, em geral, não é recomendado, tá? Eu quero mostrar para vocês que existe, né? Que existe essa forma também. Depois, o interno. O interno é como mais ou menos eu já fiz em alguns projetinhos, né? A gente tem a tag style, que nos permite incorporar um CSS, uma estilização no site, né? Então, eu posso abrir uma tag style abaixo do título. Por que abaixo do título, né? Quando carrega o CSS, aliás, quando a gente cria aquela estrutura do HTML, a gente tem a tag head, né? Eu vou comentar depois aqui mostrando o código para vocês. E as informações que estão dentro do head são as informações para o navegador. Então, quando a gente colocar um estilo, a gente vai sempre colocar ele lá no head, né? Para quando renderizar o site, já renderizar com as informações do CSS também, né? Mas isso é só um detalhe. Então, a gente usa a tag style, né, também para incorporar algum CSS. Por exemplo, que o H1 agora está na cor vermelha e o P está na cor azul, o P de parágrafo, né? Também não é muito recomendado, né, para a gente não criar aquela mistura de HTML com CSS, né? Porque também depois, né, vai prejudicar na manutenção, vai ficar difícil, não vai ficar impossível, mas vai ficar mais difícil, né, da gente fazer manutenção com tudo na mesma página. E também, às vezes não, dependendo do tamanho, né, vai demorar um pouco, isso se demorar um pouco são milissegundos que a gente nem vê, né, mas na renderização do site. Então, o recomendado é que a gente faça dessa última forma aqui, ó, que é o externo. O externo, a gente vai criar um arquivo só para o CSS, né, e vai chamá-lo aqui onde está escrito, através de um link no HTML. Então, a gente vai deixar bem enxutas as páginas, né? Numa página a gente só tem o HTML e na outra a gente só vai ter o CSS, né? Separado as coisas. Então, vai ficar mais fácil da gente fazer manutenção. E no CSS, interessante também a gente comentar, né? Comentar as partes do CSS. Aqui estou utilizando o cabeçalho do meu site. Aqui estou utilizando a tag tal do meu site, entendem? Comentar parte por parte o que tu está fazendo para te depois lembrar, né? Ah, eu quero mudar uma cor lá naquele pedacinho específico do meu site. Quem é esse pedacinho? Ah, é tal coisa. Tu vai lá no CSS, né, diretamente lá naquela parte. Tu não precisa estar revisando todo o código, né? Aqui vocês podem estar estranhando, vocês enxergam bem, vocês dá de estar pequeno, tá bom? Que tem um painel aqui, né? Um hashtag painel, que vocês não estão encontrando ele por aqui. Isso aqui é uma classe que eu vou explicar semana que vem, tá?
Mas a princípio aqui o meu P, né? Eu quero configurar meus P's aqui. Tenho dentro do meu body eu tenho 2 tags P. Então eu estou configurando a minha tag P, eu estou dizendo que o background dela, né, que o plano de fundo da área que essa tag vai abranger vai ser de uma cor X aqui, vai ter uma fonte, uma família de fonte Arial, e a cor da fonte vai ser essa FOO. Notem que background color é diferente de color. Quando eu quero botar a cor só na letra, eu uso color. E quando eu quero botar de plano de fundo, né, por trás, como esse rosinha aqui que eu tô do slide, né, é background color. Tá? O que mais? Então, as fontes, né, a gente chama de tipografia, quando a gente se refere a fontes, né, a letra do site, vamos dizer de uma forma mais grosseira, né, as letras que a gente vai usar no nosso site. Então, na tipografia, a gente tem a família de fonte, né, que é o font family, o tamanho da fonte, que é o font size, o font weight, a tradução do weight, mas seria assim, a aparência dela, se ela é mais escura, mais clara, mais forte, seria nesse sentido, né? O font weight, eu não vi a tradução, se alguém quiser olhar a tradução do weight, mas é isso, ela deixa um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais, eu não sei, depois a gente vê lá no código, né, de forma prática. Mas ela muda a aparência, né, da fonte. Peso. É, Minha é fica mais nada, mais escuro, né? Vamos dizer. isso, é a aparência é mais forte, mais fraca, nesse sentido. Assim, mais escura, né, mais clara. Quase cheguei lá, né, na tradução, mas é que assim, a gente vendo fica mais fácil de interpretar do que só traduzir, né? Mas é o peso, a tradução é peso, então é o peso. Mais forte, mais pesada, né? Mais escura ou mais clara. A gente pode definir essa aparência com fonte weighted. E o text align, que é a centralização, né? A esquerda, a esquerda, centralizada, a direita e justificado. É como se fosse um editor de texto, né? Um Visual Studio. Vocês já devem ter usado o Word. Então, aqueles alinhamentos do Word, né, para jogar o texto para a esquerda, para a direita, centralizado ou justificado, né, com as abinhas parelhinhas, assim, com as margens parelhas. Isso é justificado. E aí a gente também pode importar fontes, né? Eu vou, depois do um projetinho aqui, mostrar para vocês que, além das fontes que o Visual Studio fornece para a gente pode importar outras lá do Google Fontes, né? O Google tem uma família de fontes que a gente pode colocar no nosso site tranquilamente, né? De uma forma bem simples. Como também a gente pode colocar ícones, né? O Google Fontes tem vários ícones, a gente tem o fonte Awesome, que seria, traduzindo seria fontes maravilhosas, né? Também é uma plataforma com vários ícones, né? E símbolos que a gente pode baixar, inclusive das redes sociais, né? Para colocar nos sites. A gente vai ver isso também de forma prática, tá? As cores, né? Então, em relação às cores, a gente tem o hexa, que é aquele hashtag, o RGB, que é uma combinação de números para criar a cor, e o HCL, que seria a transparência, vamos dizer assim. Eu mostro para vocês no Visual Studio, então vocês vão ver. Que são as 3 formas, né, de ver, ou colocando diretamente o nome da cor, que eu acho mais fácil. Por exemplo, eu quero um verde, eu coloco o green. Não, o green é cinza. É o green é verde. E aí, depois, como o Visual Studio me dá o recurso de procurar as cores, né? Eu escolho o tom de verde que eu quero. Mas eu também já vou mostrar isso para vocês. Então, em relação a cores, a gente tem a propriedade color, o background color, o background image e a opacidade também dessa cor. Mas a gente pode usar também o opacity para outras coisas, né? E o background para colocar a imagem, mas aí eu também posso
deixar essa imagem mais transparente, mais escura, né? Enfim, a aparência. As medidas que eu estava falando para vocês, né? Então, o pixel sempre vai ser uma medida fixa, né? Quando eu colocar o pixel, vai ser exatamente aquilo que eu coloquei. Em relação ao pixel, a gente já pode pensar no EN. O EN é uma medida relativa, né? Que ela vai ser, o tamanho dela vai ser proporcional a outras tags, né? Por exemplo, a tag pi. Então, na responsividade, né? Mas aí é que eu não quero entrar muito nesse assunto. Na responsividade, essas tags, essas medidas, elas meio que se adaptam, né? Quando a gente encolhe e estica o site. Mas 0,5 em seria a mesma coisa que a gente colocar 8 pixels de tamanho, 0,80, 13, 1 em tem exatamente 16 pixels, 1.5 em tem 24 pixels e 2 em 32 pixels, né? Assim, para a gente ter uma ideia, né, da diferença de medidas. E aí você encontrará todas as limitações do mundo, né? E siga nossas redes. E aí eu quero compartilhar a tela com vocês para a gente brincar um pouquinho no código. A gente vê também no código, né? Que só falando não rola. Então, vou abrir aqui o Visual Studio. Vocês estão vendo o meu Visual Studio? Sim, sim. Deixa eu botar o chat aqui do lado para conseguir espiar o chat de vocês. Sim, tá. É que daí agora eu vou parar de ver vocês, né? Solto. Às vezes quando o navegador quer ajudar, ele piora, né? Então aqui eu tenho um código simples, né, de HTML. Então, de novo, né, criei uma pasta, criei um index dentro dessa pasta, coloquei a estrutura com aquele ponto de exclamação, né, daí ele me traz toda essa parte aqui inicial. Antes eu estava falando do head, né, o head é essa tag aqui, não é a tag header de cabeça, é a tag head. São informações do site para o navegador. Então, tudo que eu quero que carregue, todas as informações para o navegador, eu quero que sejam carregadas aqui, né? Então, elas têm que ser carregadas aqui para depois serem aplicadas também no resto do meu site. Como, por exemplo, a linguagem, né? Que eu sempre coloco em português. Essas metas aqui a gente vai ver mais adiante na trilha 2 para que elas servem, né? Mas as meta tags também são informações do site para o navegador. O título que eu quero que apareça no meu navegador, lá na abinha, né, lá em cima. Aqui um link para eu acessar o estilo externo do CSS, né? A gente viu que a gente tem o CSS interno, o CSS externo e o inline, que está aqui, e o inline, vou explicar de novo cada um deles, né? Então, vou começar pela ordem lá do material. A gente começou, então, a ver pelo CSS inline, que é o aplicar o CSS na própria tag. Então, aqui eu tenho uma tag P, eu estou aplicando um estilo. Deixa eu carregar aqui do ladinho. Para eu carregar essa extensão do Live Server, né, a gente tem as extensões aqui nesses quadradinhos, né, só para retomar de novo. Então, eu tenho a extensão Live Server aqui, Live Server, né, que deve estar habilitada para ela funcionar. E essa extensão Live Server, ela só vai funcionar em cima do HTML. Se eu clicar em qualquer outro lugar aqui para pedir para abrir ela, ó, não vai me dar opção, nem no CSS depois, né? Aqui ele também não me dá opção. Até carregou porque está misturado aqui. Mas aqui no style, aqui, ó, aqui ele não me dá a opção do Live Server. Ele só vai me dar a opção de abrir o Live Server em cima do index, em cima do HTML, tá? Caso vocês tenham tentado e não funcionou, é por esse motivo.
Então, aqui eu vou abrir com o Live Server o navegador. Não está um site bonito, tá? Tá. Deixa eu botar isso aqui lado a lado. Não tem. É mais ou menos como vocês estão com o site de vocês, né? Se vocês só jogaram o CSS, fica mais ou menos o HTML, fica assim mais ou menos dessa forma, né? Meio desorganizado. Mas aqui, o que eu tenho aqui no style? Eu estou dizendo que no meu P, que o meu P vai ter a cor branca. E dentro desse P está escrito usado somente aqui. Olhem só, aqui no meu site está aqui meu P, né? Eu tenho outra forma também de localizar as tags, né, nos sites, que é a seguinte: com o teu site aberto, a gente clica com o botão direito e vai lá no inspecionar. A gente lá no início falou sobre o DevTools. Não sei se estão lembrados, tá? Mas quando a gente pede para inspecionar uma página, a gente consegue ver o CSS e o HTML dela, né? Então, vou fazer de novo para vocês verem. Eu cliquei com o botão direito aqui. A última opção, né, da lista é inspecionar. Nesse inspecionar, conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, ele vai me dizendo em qual parte que eu tô do meu HTML, né? Se eu quiser ver de uma forma mais específica, ó, se eu rodar aqui, ele vai lá para baixo. Ó, esse aqui é um H2. Ó, quando eu posiciono o mouse também, ali no site, aqui do site, aqui no outro lado, né? Ele vai me dizendo o que é onde eu tô. Ó. Notem que ali está dizendo que é um H2, tem uma largura e uma altura, né? Padrão, porque eu não mexi nessa altura nem nessa largura do H2. Mas, então, assim, eu vou passando o mouse, ele vai me dizendo, né, quem são as partes do site que está ali. Eu posso, inclusive, estar olhando um site, dar uma espiadinha, né, no HTML e dar uma espiada no CSS. E posso, inclusive, vir aqui e copiar, né, o CSS e colocar lá no meu projeto, que vai funcionar também, né? Mas eu também posso escolher uma área específica, né, para espiar, que seria essa setinha aqui, ó. Aqui na setinha. Com a setinha, aqui, com a setinha eu posso clicar em alguma coisa. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Quem é esse aqui? Quando eu clico, ele desmarca a setinha, né, e já me mostra exatamente lá no código quem é essa parte. Essa parte, então, é um H1, né? E quando eu clico na parte específica, ele já me mostra a configuração, ó. Então, esse H1 tem uma cor vermelha e um padding de 60. Esse padding aqui a gente vai ver que são espaços que tem ao redor das... Tudo que a gente coloca no site vai ter um padding, né? Que é o espaço entre o texto e a borda. Uma borda e uma margem, ó. Então, aqui ele também vai me mostrar, né, essas configurações no inspecionar. E aqui também eu posso fazer testes, né? Por exemplo, eu vou desmarcar a cor vermelha, ó, ele ficou preto. Só que ele não vai tirar as configurações do meu site original. Isso aqui é só para visualização, né? Como eu posso, inclusive, aqui colocar outra cor, ó. Eu clico aqui e vou botar um azul, né? Ele vai trocar aqui para eu enxergar como ficou, mas quando eu voltar para o meu site, quando eu fechar isso aqui, quando eu fechar o DevTools, ele vai voltar para a cor original, porque eu posso fazer testes aqui, né? Posso fazer os testes que eu quiser, posso mudar de cor, posso mudar de letra, ó, posso tirar configurações, né? Mas isso só de uma forma visual. Depois que eu abrir meu site de novo, né? Que eu recarregar, ó, eu recarreguei, ele voltou a ser vermelho, né? Então é só para eu olhar de forma momentânea. E também para eu ver quais configurações e aonde eu quero mexer no meu site. Porque às vezes eu estou olhando meu site, eu quero mexer exatamente nessa parte X aqui do meu site. Mas quem é essa parte X? Às vezes, olhando só para o código HTML, fica mais confuso, né? Então, eu posso inspecionar a página, com essa setinha aqui, eu posso vir aqui, né, e clicar exatamente onde eu quero ver que parte é do meu site, e ele já vai marcar que é uma tag IP,
tá na cor branca, ó, como tá lá no nosso código, tá? Outra coisa aqui do DevTools, mas isso vocês vão ver depois na trilha 2, é a responsividade, ó. Aqui nesse DevTools, eu tenho tamanhos, ó, de telas, né, que eu posso também testar o meu site para ver como tá ficando, ó. O iPhone ficaria dessa forma, esse sitezinho que eu carreguei, né. Aí posso mudar os tamanhos aqui, iPhone 14, tá muito chique isso aqui, só iPhone. Aqui tem o Samsung, tá? E assim por diante. Mas isso aqui vocês vão treinar mais na trilha 2. Mas a questão de procurar as partes dos elementos que vocês querem olhar é bem interessante, tá? Deixa eu fechar isso aqui então. Certo? Então é uma forma da gente dar uma espiadinha, né? Então esse aqui é o CSS inline, né? Deixa eu ver isso aqui. E aí, que nem eu falei para vocês da decoreba da cor, né? Dos hashtag e um monte de letras lá. Quando eu coloco uma cor, eu consigo mudar aqui, ó, o RGBA, ó, se eu posso também colocar para o RGBA, né? Eu posso decorar. O RGB é uma combinação de quantidade de cores, né? Vamos dizer assim. O hexadecimal, né? Então essa cor aqui é esse valor, por isso que eu disse para vocês que é ruim de decorar, né? Assim, porque são muitos números, então não tem porquê, até porque o Visual Studio dá essa, esse recurso para a gente, né? De escolher. E aqui também a transparência, um pouquinho de transparência, que é o HSLA, tá? Então a gente pode controlar tudo por aqui, ó, a transparência que a gente quer deixar. Estão vendo que está mudando ali em cima, ó? Então a transparência, né? Aqui é as cores, né? Também as famílias de cores. Então não tem por que eu decorar, né? Eu posso vir aqui e tchum, escolher uma cor e pronto, ele já vai mudar para mim aqui, ó. Então aqui ele já, ó, como eu coloquei uma transparência maior, viram que aqui ficou um pouquinho mais opaco do que esse aqui, né? Aqui tá uma cor bem viva e aqui tá de forma mais opaca. Que mais? Depois, esse é o CSS Inline, né? Depois a gente tem o interno, né? Que a gente usa a tag style junto com HTML, né? Notem que eu ainda estou no arquivo HTML. Que aqui eu disse que meu body é amarelo, esse amarelo aqui de fundo. Mas, de novo, né? Eu posso colocar ele uma cor mais suave. Ó, ufa, né? A gente tem toda uma psicologia das cores, né? Que a gente tem para estudar. Cada cor tem um significado, né? As cores que prendem mais o usuário, cores que prendem menos. Vermelho mais para paixão, também lembra carne, né? Então, o rosinha é mais pro amor. Tem, assim, um monte de significado das cores, né? Então, a gente também, dependendo do assunto do site, a gente tem que observar, né, quais as cores que a gente está usando e qual a combinação também, né, de cores. Lá no material fala um pouco sobre isso, podem dar uma olhada depois. Então, a gente viu o inline, o interno, né, que a gente coloca junto com o HTML aqui, né, a gente está no arquivo HTML. Então, imagina se o site de vocês vai começar a crescer, né? E colocando todo o CSS junto aqui, começa a ficar bagunçado. Por isso que o mais usado é o CSS externo. Como é que a gente usa o CSS externo? A gente vai ter um arquivo, né? A gente vai criar um arquivo aqui junto no projeto, só que ao invés de falar que ele é HTML, né, .html, a gente vai dizer que ele é .css. E dentro desse arquivo CSS, a gente vai ter só as estilizações do site. Então, como eu estava falando para vocês, né, nessas estilizações, eu posso colocar comentários, né, para a gente saber em qual parte que a gente está. Aqui, como é pequeno, né, eu só coloquei o comentário e a estilização do site. Como também eu posso comentar coisas aqui no meu HTML, né? Vocês viram que eu tenho coisas verdes aqui.
e com esses símbolos diferentes. Isso aqui são comentários, né? Para eu me achar aqui de forma mais rápida nas partes do meu site. Então, quando eu crio um arquivo externo, eu tenho que chamar ele no CSS, né? Eu tenho que dizer assim, ó, HTML usa a estilização que está lá naquele outro arquivo chamado style CSS. Como é que eu faço isso? Com um link, ó. Eu até vou apagar aqui para vocês verem como é fácil. Eu vou escrever link, e quando eu escrevo link, o VS Code já me dá uma lista de opções de links que eu posso colocar nesse head. Que no meu caso aqui, quem eu quero colocar? Eu quero colocar um CSS. Lembram que a gente já fez isso para colocar o ícone lá no site, né? Então, nesse caso aqui, eu quero chamar o arquivo CSS. Então, eu quero um link para o CSS. Quando eu clico nele, ele já me monta toda a estrutura, né? Todos os atributos que esse link precisa, que esse rel aqui que está relacionado a quem, né? E o href, que é o endereço do arquivo que ele tem que buscar as configurações, que no caso tem que ter o mesmo nome, né? style.css, style.css. Agora eu não vou fazer, mas, por exemplo, eu poderia, se eu não tivesse esse arquivo criado, eu posso colocar o link, ele sempre vai trazer esse nome por padrão, e posso apertar o Ctrl e clicar aqui. Ó, quando eu aperto o Ctrl, ele me dá a mãozinha. Quando eu clico, ele vai me dar a sugestão de criar esse arquivo. Como eu já tenho ele criado, ele só foi para o arquivo, né? Ele não criou, porque já existe. Mas isso aí é um atalho só para comentar com vocês. Bom, o que a gente tem para ver lá no CSS? Então, aqui no CSS, a gente tem as estilizações, ó. Deixa eu de novo. Aqui no P, eu estou usando... Notem que aquele P aqui ficou diferente desse, porque eu estilizei diretamente lá no HTML, né? Então, essa estilização aqui vai acontecer primeiro, né? Com essa transparência, né? Tal lá. Então, por isso que esse outro arquivo do CSS aqui não sobrepôs ele. O que isso quer dizer? Conforme eu vou escrevendo as regras, ele vem renderizando de cima para baixo. Conforme eu vou escrevendo as regras no arquivo, né, ele vem de cima para baixo, executando linha por linha. Se eu configurar o P de novo aqui embaixo, colocar uma outra cor para o P, por exemplo, o P é azul lá em cima, né, vou botar o P aqui e vou dizer que o color dele é brown agora. Ó, ele ficou brown. Esse aqui não vai mudar, porque ele está direto lá no HTML. O HTML é carregado primeiro, né? Então, vai ficar a primeira estilização. No CSS, no arquivo CSS, a última estilização vai sempre... É a que vai valer. Viram que ele era azul, né? Lá no início, ó, que o P tem uma color azul, como vocês viram aqui. Lá embaixo eu coloquei um color brown. Então, ele pegou a última configuração que eu apliquei. Por que eu estou comentando? Porque às vezes a gente está criando arquivo e em algum momento lá coloca outra estilização, né? Pensando que a primeira também vai funcionar, mas não. Sempre vai funcionar a última. Claro que aqui o text, o fonte, o edit, a opacidade, o estilo da fonte vão continuar, né? Que vocês viram aqui que não mudou. Mas a cor, né, que é a propriedade que eu mudei, mudou. Tá? Então, sempre a última é que vai valer. Cuidem isso, porque às vezes a pessoa tá ali, né, quebrando a cabeça, mas por que não muda? Mas por que não muda? Porque de repente lá em algum momento, né, tem outra regra que está sobrepondo. Então, no CSS eu vou escrever várias regras, né? Aqui no H1 eu tenho uma fonte family, que é o tipo da fonte, né? Que eu estou usando nos H1s. Famílias de fontes é o seguinte, são literalmente famílias, né, de fontes que existem e elas têm tipos. Eu vou abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês o Google Fontes. Então, como é que eu pego uma família de fonte aqui do Google Fonte? No Visual Studio,
ele já tem algumas famílias, né? Quando a gente está escrevendo aqui para o P de novo, vou usar o P de cobaia aqui. Quando a gente escreve aqui o fonte family, olha só, ele já me dá algumas opções de fonte, né? A Courier, Franklin, Gil, Lúcida, George, Impact e Verdana, né? Mas eu não quero usar nenhuma dessas aqui. Se eu não quero usar nenhuma dessas aqui, eu tenho que buscar uma fonte externa. Para buscar uma fonte externa, por exemplo, essa style script aqui que eu acho bonitinha, tá? Porque eu já para adiantar nossa vida aqui, porque são 10 para as 9, né? Eu já deixei prontinho aqui. Essa style script é essa fonte aqui, ó. Essa não tem no Visual Studio, né? Naquela lista ali que eu abri para vocês antes, essa fonte não tem. Como é que eu uso essa família de fonte para estilizar meu site? Eu fui lá no Google Sites, né? E quando eu entro no Google Sites, deixa eu carregar aqui de novo. Quando eu entro no Google Sites, ele tem várias fontes disponíveis aqui, né? Várias famílias de fontes. Então, para eu usar uma, ou eu posso também buscar pelo nome, né? Que é uma bem famosa, que o pessoal gosta de usar bastante, que é a Roboto. Se tu já sabe o nome da fonte, melhor ainda, né? Porque daí tu só vai clicar direto no tipo da fonte. Dentro da família Roboto, ela tem estilos diferentes. Ela tem esse Roboto aqui, condensado, mono, né? E assim por diante. Então, eu vou clicar no estilo de fonte que eu quero, né? E para eu usar. Então, naquele estilo ali, eu tenho tipo 100, 100 itálico, 100, 200, enfim. Eu vou dizer que eu quero usar essa família. A professora está meio perdida aqui, porque isso aqui mudou toda a aparência, né? Toda a aparência de como a gente pega as coisas, né? Mas, então, aqui está o tipo da fonte que eu quero. Eu fiz isso ontem de noite para lembrar, para mostrar para vocês e já me esqueci como eu fiz. Ele tem que abrir um espaço aqui para poder pegar essas fontes. Deixa eu... Um estilo, tal, escolhi o estilo que eu quero. Posso remover. Deixa eu ver de novo. Select Preview. Todos. Isso aqui era mais simples antes, agora ele está mais complicado de a gente achar. Aqui antes tinha um botãozinho que a gente conseguia pegar. Não é licença, mas... Ele nos dá uma incorporação dessa fonte, gente, só que agora... Aqui. Agora, hoje ele não quer mostrar nada para mim aqui. Aqui, ó. Achei. Era lá no cadeadinho, né? Então, tá tudo nos nossos olhos, né? A gente tem que pesquisar para achar. Mas assim, por que eu fiquei perdida aqui? Porque ele mudou totalmente a aparência, ele era diferente. Antes, quando a gente procurava as fontes, ele já ficava dizendo do lado as famílias, né? De uma forma mais fácil de encontrar e como pegar essa fonte. Então, tá, agora foi. Então, aqui tá a fonte que eu escolhi, né? Então, vou clicar aqui de novo. As fontes que eu cliquei lá, que eu escolhi. Vou fazer de novo para vocês não se perderem. Que nem eu me perdi. Que agora eu relembrei. Ó, a gente escolhe o tipo de fonte, né, que a gente quer. Vai lá naquele cadeadinho, né? Então, tá aqui o tipo de fonte que eu quero usar. Lá naquele cadeadinho, ele me dá a opção de baixar, né? Então, aqui, ó, aqui tem outras fontes que eu já tinha escolhido antes, né? Eu vou remover. Ai, não, todas não, Rafaela. Vamos de novo. Vou pegar essa aqui agora. Vou lá no cadeadinho. Por que ele não quer deixar? Eu quero pegar essa fonte. Então, com a fonte escolhida, né? Eu tinha outras aqui, porque eu já tinha visto outras que eu estava vendo ontem. Eu posso baixar essa fonte ou posso incorporar.
Eu vou clicar em incorporar. Se vocês escutarem uns barulhos estranhos, é que está se preparando um baita temporal aqui. Então, voltando. Quando eu clico em incorporar, ele me dá a opção de um link ou de um import. Eu prefiro colocar um import do que o link. No link, se eu clicar no link, eu vou copiar o link, né? Ele já me prepara toda a família da fonte, né? Todas as informações que são necessárias para usar essa fonte nesse link. Eu copio esse link e coloco esse link no index, porque aqui no HTML que a gente usa links, lembram? Eu prefiro usar o import. O import eu consigo colocar ele direto no CSS. Então, eu venho aqui, copio, né? E coloco aqui no meu CSS, lá em cima, sempre no início, tá? Eu acho que eu já tenho, até tenho um arroboto aqui, mas, enfim. Eu vou vir aqui, eu vou colocar mais uma, porque a gente já colocado algumas ali. Só que quando eu importo, ele vem com a tag style. No CSS, eu não tenho tags, né? Então, eu deixo só um import. Então, aqui tá a fonte roboto, né, e tal. O que mais? Tá, mas Rafa, agora eu copiei, né, a família da fonte, coloquei lá. Então, aqui tem todas as informações para eu poder usar essa fonte lá no meu site. Como é que eu uso isso, né, na configuração depois? Ele também fala isso para a gente, ó. Então, se eu quiser usar a família de fonte, eu vou usar ela dessa forma, né? Ele já diz para a gente como usar. Então, eu também posso usar um tamanho alto, também posso usar o edit aqui, né, ou o style. Aí depende do que tu quer fazer, mas a princípio, se tu quiser só usar a fonte, tu só copia essa linha, né? Vai lá no teu Visual Studio e diz que teu P, deixa eu colocar lá do lado aqui. Se eu desaparecer, gurias, é porque caiu a internet, tá? Porque tá feia a coisa aqui. Vou vir aqui, ó. Então, nesse P, né? Nesse P grande aqui, eu vou abrir as chaves e vou dizer que a fonte family, estão ouvindo? Vai ser aquela que eu copiei, o roboto condensado. Aqui foi duas. O CSS, se a gente errar um ponto e vírgula, ele já não aplica, né? Tudo que eu apliquei. Então, pronto. Aqui no meu P, eu apliquei uma fonte. Acho que ele já estava já estava com essa fonte. Não tem dois pontos e vírgula aqui. Pronto. O CSS, a gente erra qualquer coisinha, ele não muda. Vou mudar o H2 aqui, que não é aqui, é essa style. Que é essa bonitona aqui, eu gosto muito dessa fonte, eu vou mudar aqui a fonte family para roboto. Ó, mudou, tá? Então, é dessa forma que eu vou conseguir usar fontes. Vou lá no Google Fontes, escolho, né? Escolho qual fonte que eu quero usar, clico nela, essa daqui eu já usei, clico nela, aí vou lá eu vou pegar a fonte, né? Vai aparecer, que não estava aparecendo antes, né? Vocês viram que não tinha esse get fonte, mas agora apareceu um get fonte, e vou incorporar ou baixar, tá? Baixar, daí tu tem que subir, depois eu não gosto desse recurso, né? Como eu consigo pegar direto incorporando o código, fica mais fácil. Posso pegar por link, por import, né? Copio, colo lá, e aí ele me diz as formas de usar aqui. Aqui, como pegou toda a família do Roboto, né? Tem todas as formas de usar o Roboto, ó, o sans serif, todas são as mesmas aqui, mas aquela que eu peguei era condensada, lembra? Lembra? Aqui, ó, condensada. Esse aqui tá diferente. Certo? O que mais que eu posso usar no meu site aqui também, que eu queria comentar com vocês antes de terminar. Vocês viram que aqui tem duas imagens, né? Uma do Instagram e uma do Facebook. Aqui no meu código index, elas estão aqui, ó, abaixo do descodificadas, eu tenho uma imagem SVG. Quando vocês virem o SVG por aí, ele é um formato de imagem também, tá? Que eu consigo usar nos sites.
Essas imagens SVGs eu consigo criar também, mas isso a gente vê lá na trilha 2, como criar. Mas se vocês verem uma imagem com esse formato, ela existe, tá? E ela é esse monte de número mesmo que está aparecendo, tá? Esse é o formato do SVG. E aqui embaixo uma imagem normal do Instagram, né? E aqui embaixo, que não sei se vocês viram, que tem uma casinha aqui, ó, bem pequenininha aqui embaixo, é um ícone. Da onde eu tiro? Lembra que eu falei para vocês que eu posso colocar ícones, né? Nos sites da gente. Então, esse ícone é dessa plataforma aqui do fonte maravilhosa que eu falei para vocês antes, que é esse fonte Awesome, que é ruim de dizer isso aqui em português, em inglês, quer dizer. Mas, enfim, esse aqui é o site, né? Fonte awesome.com, são fontes maravilhosas, né? Que tem vários ícones, assim como o Google Fontes aqui também, né? Tem a parte de icons, ó, que tem vários ícones que eu posso usar lá no meu site. Por exemplo, da lixeira, aqui no Fontes é mais fácil ainda, porque eu só vou copiar, né, o link para esse recurso. E aí, depois aqui eu tenho um style, uma estilização, né, para esse ícone aqui, para poder mudar o ícone. Mas ele dá tudo pronto, ó. Ele também dá a opção de baixar como SVG, que é aquele formato cheio de números que eu falei para vocês, ou como PNG, tá? Ou se não quiser usar nenhum desses formatos, só usa os links aqui, como ele está dando. Então, aqui tem vários ícones, né? Só que aqui no fonte Awesome, ele já vem, tem muitas outras famílias aqui, ó. Tem de animal, tem astronomia, camping, de Halloween, enfim, tem muitos. Só que assim, notem que eles têm o Pro, né? Uma palavrinha Pro aqui em cima. Os Pros, aí são pacotes que a gente precisa pagar. Mas a gente também tem muitas coisas que a gente pode usar de forma gratuita, né? Então, por exemplo, esse dragãozinho aqui não tem o Pro nele, né? Posso pegar e usar. E aí ele diz aqui no que eu posso utilizar, como SVG, como React, no Vue, né? Daí ele dá a sintaxe correta para cada formato. Para o HTML, né? É só esse i-class, né? Solid Fandragon. Eu só copio isso aqui, né? Só com clique eu copio, venho aqui e jogo aqui na minha página. Coloquei ali, lá apareceu o dragãozinho bem pequeno lá embaixo, tá? Porque eu tenho que configurar o tamanho, né? O width dele, a altura e a largura. Só que antes de colocar, de conseguir usar essas imagens, essa plataforma, ela te pede um cadastro, né? Então, tu vai fazer um cadastro, tudo. Ele vai mandar um e-mail lá para o teu e-mail. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó, para confirmar a fonte, né? A gente tem que entrar ali. E aí terminar por aqui pelo e-mail a configuração, que daí ele te libera um pacotinho de fontes para tu poder usar aqui na plataforma, tá? Então são dois lugares que a gente pode pegar fontes para usar nos nossos sites, certo? E principalmente nas redes sociais, né, fica fácil de usar. Então depois que a gente baixa aquele pacote que ele libera, né, o fonte Awesome, ele libera um script para gente, ó, que eu coloquei aqui. Então, a partir disso aqui, isso é a plataforma, né, vai te dando. Primeiro, tu vai fazer um login, aí confirma lá no e-mail, aí depois que tu confirmar, ele já te redireciona, né, para a página que tem esse script, aí tu copia esse script, cola aqui no teu site, né, o kit, que ele vai te liberar, e aí depois é só escolher o ícone e ir colocando na página, né, os ícones que vocês querem usar no site de vocês. E aí cada uma, né, conforme o que colocou, vai colocando suas coisas, né, vai preenchendo. Então, o que vocês podem já ir fazendo agora? Essa semana ainda não tem tarefa, na semana que vem já vai brilhar uma tarefinha aí para vocês. Já vou pedir alguma coisa até para, né, dar uma sacudida. Tô vendo uma mãozinha ali. Quem tá com a mãozinha? A Dani. Fala, Dani. Sou eu. Então, vou supor que eu tenha dois H1 ali no HTML.
Como que faz para colocar uma cor em um, uma cor em outro diferente, não ficar sendo a última cor que eu Regra, coloquei para as duas? isso. A gente vai ver na semana que vem, mas já posso mostrar para vocês. A gente vai usar classes, ó. A gente vai usar um ID ou uma classe. E a gente vai escrever essas classes ou IDs dessa forma aqui, ó. Nesse exemplo é uma classe, né, fonte. E aqui, deixa eu achar um H1 aqui. Só tem um H1, né? Só tem um. Eu vou usar esse outro P aqui. Uma classe ou um ID. A gente vai estudar eles na semana que vem, mas só para dar um spoiler. O ID é o identificador único de cada classe. Ele é usado lá no JavaScript também, né? Então a gente vai ver semana que vem direitinho. Mas só para tu poder pegar a diferença, né? Como diferenciar um do outro. Gente, São Pedro se revoltou total aqui. Tá trovejando e relampeando, assim. Deixa eu me concentrar de novo. Então, eu tenho dois P's. Eu quero que um seja de uma forma e o outro de outra, né? Então, eu posso usar um ID ou posso usar uma classe. A classe é mais geral. A classe eu posso usar em vários outros lugares, né? A configuração dessa mesma classe. Mas o ID, não. O ID é único. Então, eu vou ter um ID para cada tag. Mesmo que ela se repita, eu vou ter um ID para cada uma para exatamente fazer isso, né? Dizer qual delas eu quero usar. Então, por exemplo, aqui, eu vou tirar esse style aqui, esse color aqui, até para vocês verem a diferença lá. Vou deixar esse style sem nada aqui. Ó, os dois ficaram iguais, né? A princípio. Então, eu quero que esse primeiro P aqui, vou tirar tudo aqui porque está dando erro. Esse primeiro aqui, tem uma configuração diferente do segundo. Então, lá no meu CSS, eu vou estilizar só aquele ID. Como é que se chama esse ID? Primeiro, então, vou vir aqui no Style e vou botar ponto primeiro. A classe a gente acessa com ponto. E vou dizer que, deixa eu botar aqui para vocês irem vendo, que a cor dele vai ser black. Eu escrevi correto primeiro. Ah, não, o primeiro aqui é um ID, né? É ID. O ID não é ponto, ID é hashtag. Ó, primeiro. E ele já estilizou o parágrafo, né? Que tem aquele ID chamado primeiro. Então, é dessa forma que a gente vai dizer, né? Quem exatamente tu quer estilizar. Se é o primeiro, se é o segundo. Entendi, obrigada. Entendeu? E assim para todas as outras tags, né? Tu vai colocar um ID e aí na hora de estilizar, tu vai estilizar só aquele ID. Entendi. E a classe, depois a gente vai ver da semana que vem que a classe a gente pode usar em outros lugares, né? Por exemplo, quero 3 H1 vermelhos. Eu posso criar uma classe com a cor vermelha e usar essa classe nos 3. Né? Tá, Mas ok. isso é um assunto para semana que vem, daí eu vou explicar melhor da semana que vem. Tá. Obrigada. Mariana, agora eu não Oi, sei quem é que tinha levantado. Aqui pela ordem, a Mariana está primeiro, depois tu, Ana Clara. bom dia. Bom Eu dia. preciso tirar uma dúvida referente ao HTML ainda, porque eu acabei assistindo as aulas sem ser ao vivo, né? E aí, semana passada, eu acrescentei as imagens, mas elas não carregaram. E aí eu fiquei na dúvida, porque eu arrastei a pasta que estava, enfim, que estava lá nos meus documentos, eu arrastei para dentro do VS Code. Eu não botei as imagens individualmente junto com o index, sabe, naquela barrinha lateral. Eu botei a pasta mesmo. E aí, quando eu tento tanto só o nome da imagem, ponto o JPEG, ou quando eu tento copiar o caminho, quando eu clico com o botão direito na imagem, elas não carregam.
Então, eu acredito que tenha sido alguma coisa a respeito do carregamento da própria pasta no VS Code. Então, eu queria que você me explicasse, de forma mais objetiva, como é que eu faço para colocar todas as imagens que eu vou usar dentro do VS Code, porque eu não estou conseguindo carregar. Tá. Por favor. Provavelmente, Mariana, o que aconteceu foi o caminho ali da tua imagem. Por exemplo, aqui, ó, existe uma hierarquia, né? Dentro da pasta, ó. Se eu abrir a pasta, tá todo mundo na mesma hierarquia, todos aqui um abaixo do outro. Mas como tu carregou uma pasta, deve ter ficado alguma coisa desse estilo aqui, não? Não ficou assim? Ficou isso, e aí dentro disso as imagens. Isso, uma subpasta, né? Então, vou colocar essa no Isso. Instagram aqui dentro. Daí, olha só. Vocês continuam vendo a tela, né? Porque às vezes eu tô falando aqui e não tá. Então, agora, a imagem do Instagram tá dentro da pasta imagem, ó. Ficou uma subpasta, né? Deixa eu até mostrar que aqui, agora ela não tá mais aparecendo no meu site. Por quê? Porque, onde é que ela está aqui, ó? No caminho da imagem, aqui ela tá da forma antiga, né? Na mesma hierarquia. Como ela está dentro de uma pasta, agora eu tenho que botar ponto, barra. E olha só, quando eu boto ponto, barra, ele já me mostra uma pasta aqui, ó. Que é a imagem. E coloca outra barra. E aí, a imagem que eu quero escolher. Então, o que está acontecendo contigo deve ser isso aqui, ó. Voltou a aparecer. Que o caminho, né? Tu tem que especificar como chegar até essa imagem, né? O caminho dela não está correto. Então, se botar ponto barra, ele já começa a te sugerir, ó, vou apagar tudo aqui, né? Faz assim, né? Coloca a tag ali e deixa tudo. Quando tu bota o ponto barra, ele já começa a te sugerir os arquivos, né? Isso, os arquivos do projeto. Onde é que está a imagem? Dentro da pasta imagem. A tua pasta deve ter outro nome, né? Tu escolhe ela. No momento que tu escolhe a pasta, ele vai te mostrar as sugestões que tu tem dentro dessa pasta. No caso aqui, eu só tenho o Instagram, né? Tá. Então, Eu vou tentar fazer desse jeito. Isso. Tá Então, bom, obrigada. provavelmente é só... Tá bom. É só o caminho da pasta que não está especificado ali. Tá, obrigada. Imagina. Diga, Ana Clara. Olá, bom dia. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira coisa é, qual é a diferença do PVG, né, PSG, alguma coisa assim, para o SVG? Qual o P agora? Tá baixinho teu volume. É o seguinte, qual que é a diferença entre o PVG e o SVG? PVG? Tipo, Formato de imagem? Isso. Tem o SVG e o PG, acho que é. O PNG. Isso. O PNG são aqueles formatos tradicionais que a gente, quando vai salvar a imagem lá no Paintbrush, por exemplo, ele te dá o JPEG e o PNG. Eles têm alguma diferença ali que eu não sei te dizer de cabeça agora, mas são formatos tradicionais de imagem. O formato do SVG, como é aquele monte de número, é um outro formato, que a gente, inclusive, consegue criar imagens do tipo SVG. Lá no W3C tem, a gente vê isso na trilha 2, né? Tem como a gente criar imagens nesse formato. Eu digo criar imagens novas daí, né? Nesse formato. É um o formato... SVG não é vetorial? Isso, são imagens vetoriais, isso aí. E que é um formato que te dá mais flexibilidade na responsividade, né, também. É diferente da PNG, que já não tem tanto recurso. Mas dá uma olhada para te ver que vetorial, quem é que falou, que lembrou? Ok. Foi a Silvia. A Silvia. Então, e a outra coisa que eu queria te perguntar
Lembra aquela pergunta que eu te fiz há um tempo atrás sobre a questão das duas imagens, uma do lado da outra? A gente vai estudar isso mais para frente? Na semana que vem. Na semana que vem? Ah, tá. Isso. Então, ok. Que são os displays, né? Isso. Porque assim, ó, deixa eu compartilhar de novo. São os displays, ó. Quando a gente não especifica display nenhum para o site, para as tags da gente, quando a gente não define display nenhum, eles ficam por padrão block. Ó, aqui tem uma div, né? Que tenha descodificadas. Então, nota que aqui não tem nenhum display, não está dizendo que... Eu não estou definindo nenhum display específico, né? Então, por padrão, eles são bloco. O que o bloco faz? Ele coloca um embaixo do outro. Um bloco embaixo do outro. Tá. Uhum. No momento que eu mudo o display, né? Por exemplo, aqui display inline, eu já começo a mudar. Aqui já nem sei o que aconteceu. Tirou as imagens. Então, eu começo a mudar o posicionamento. As imagens têm display block, por isso que eu assumi. Mas, assim, conforme eu vou mudando os displays, aí eu vou posicionando eles na tela. A gente vai ver semana que vem daí os tipos de displays que a gente tem, né? Mas por isso que fica um embaixo do outro. Porque por padrão é block. Ok, então muito obrigado, viu? Imagina. Aí a gente tem o display block, o inline block, tem o flex e o grid, que são os famosinhos aí que a gente vê. Tá. Ok, muito obrigada. Imagina. Que eu sei que deve dar uma ânsia, né? A gente vê que é aquilo aí, uma coisa embaixo da outra, quando tu quer botar uma coisa do lado da outra. Assim. Mas aí a gente vai fazer semana que vem. Agora, de hoje, né? Comecem já a colocar os planos de fundos aí, comecem a mudar os tipos de letra, né? Vocês vão olhar lá no protótipo de vocês e vão ajustar, né? Já daí os planos de fundo, as imagens como fundo, né? Que vocês viram que dá para colocar. Eu falei, né? Isso lá nas imagens, como colocar plano de fundo. Isso eu não falei também, né? Vocês vão lá, perguntam na internet como colocar um plano de fundo, como colocar uma imagem de plano de fundo. Né? Daí eles dão o código pronto. Que agora vocês já têm o caminho, né? Vocês já sabem mais ou menos como caminhar aí. Então, tem partes, né, do protótipo lá que pedia texto com plano de fundo. Ainda não vai ficar um do ladinho do outro, claro. Mas, né, tu já vai conseguir fazer uma configuração, né? Pode importar uma fonte, pode importar os ícones. E aí depois, quando a gente começar a ver os displays, aí vocês vão começar a organizar já isso na tela. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente sempre estoura o tempo. Vou tentar falar menos, né, na próxima vez. Quem está com a mão levantada é melhor ligar. Ah, tá. A Lu estava dizendo, né, que eu não, quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo o chat, né? Fico sem o chat. Mas alguém tem mais alguma dúvida em relação ao tema de hoje, das mentorias passadas? Então é isso. Da semana que vem a gente vai começar a ver daí os seletores, né? Como a gente pegar o spoiler que eu dei ali, né? Como usar div, como usar class. Ela vai começar a falar também dos displays, né? Para começar a mexer no posicionamento das coisas do site. E aí vocês vão vendo que as coisas vão acontecendo, né? Um pouquinho de cada vez, né? Mas, claro, se quiserem já ir além e já ir fazendo, não tem problema também. Como a gente pensou nessa questão de ir por parte, né? Para quem é muito iniciante, não ficar perdido, a gente vai vendo em cada mentoria, né? Um pedacinho, para lá no final daí montar tudo. Certo? Então é isso. Se vocês não tiverem mais nada para colocar nem para perguntar, uma boa semana para vocês. Feriadinho, né? Na quarta-feira, dia do trabalho, do trabalhador. E bons estudos aí
É bom ter um feriadinho pra gente colocar as coisas em dias, né? Quem trabalha, um diazinho no meio da semana é bem bom. Tá bom, gurias? Um beijo, então. Boa semana. Até semana que vem. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.